Capítulo 2. A ciência da dedução. Encontramo-nos no dia seguinte, tal como combinado, e inspecionamos os aposentos da Baker Street número 221B, de que ele falara. Consistiam em 2 confortáveis quartos de dormir e uma única e espaçosa sala de estar, jovialmente mobiliada e iluminada por 2 amplas janelas. O apartamento era tão desejável em todos os aspectos, e as condições pareciam tão razoáveis, se divididas entre nós, que o negócio foi fechado no ato, e tomamos posse do lugar imediatamente. Naquela mesma tarde, levei minhas coisas do hotel para lá, e na manhã seguinte Sherlock Holmes me seguiu com várias caixas e malas. Passamos 1 ou 2 dias extremamente ocupados, desembalando nossos pertences e arrumando-os da melhor maneira possível. Feito isto, começamos a nos adaptar pouco a pouco ao nosso novo ambiente. Holmes não era um homem de convívio difícil, tinha modos tranquilos e hábitos regulares. Raramente estava de pé depois das 10 horas da noite. Invariavelmente já tinha tomado os déjeuner e saído quando eu me levantava de manhã. Às vezes passava o dia no laboratório de química, às vezes nas salas de dissecação, e eventualmente em longas caminhadas que pareciam levá-lo ao submundo da cidade. Nada podia superar sua energia, quando dominado pelo impulso de trabalhar, vez por outra, porém, uma reação tomava conta dele, e passava dias a fios deitado no sofá da sala de estar, mal pronunciando uma palavra ou movendo um músculo, da manhã à noite. Nessas ocasiões eu notava uma expressão tão sonhadora e aérea em seus olhos que poderia ter desconfiado que era viciado em algum narcótico, se a temperança e a correção de toda a sua vida não proibissem semelhante ideia. Com o passar das semanas, meu interesse por ele e minha curiosidade quanto aos seus objetivos na vida foram se aprofundando e crescendo pouco a pouco. Sua pessoa e aparência, por sua vez, eram tais que chamavam a atenção do mais superficial observador. Tinha certamente mais de 1,82 m de altura, mas era tão excessivamente magro que parecia ainda mais alto. Seus olhos eram vivos e penetrantes, salvo durante aqueles intervalos de torpor a que aludi, e seu nariz fino e aquilino dava ao conjunto de sua expressão um ar de alerta e determinação. Também o queixo, proeminente e quadrado, indicava o homem decidido. Embora suas mãos estivessem invariavelmente manchadas de tinta e produtos químicos, possuía extraordinária delicadeza de tato, como frequentemente tive a oportunidade de observar ao vê-lo manipular seus frágeis instrumentos científicos. O leitor pode me tomar por um incorrigível abelhudo quando confesso o quanto esse homem estimulava minha curiosidade, e quantas vezes tentei penetrar a reticência que ele mostrava com relação a tudo. Antes de emitir um julgamento, porém, que se lembre o quanto minha vida era sem objetivo e quão pouco havia para me prender a atenção. Meu estado de saúde impedia que eu me aventurasse fora de casa, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente propício, e eu não tinha nenhum amigo que me visitasse e rompesse a monotonia do meu dia a dia. Saudei com avidez o pequeno mistério que envolvia meu companheiro, e passava boa parte do meu tempo tentando desvendá-lo. Holmes não estava estudando medicina. Ele próprio, em resposta a uma pergunta, confirmou a opinião de Stanford a esse respeito. Tampouco parecia ter seguido qualquer curso que pudesse habilitá-lo para um diploma em ciência ou qualquer outro portal reconhecido que lhe permitisse ingressar no mundo do saber. Apesar disso, seu entusiasmo por certos estudos era notável, e dentro de limites excêntricos, seu conhecimento era tão extraordinariamente vasto e minucioso que suas observações me deixavam justamente estarrecido. Certamente, nenhum homem trabalharia com tanto afinco ou conseguiria informações tão precisas a menos que tivesse algum objetivo definido em vista. Leitores que pulam de um assunto a outro raramente se fazem notar pela exatidão de seu saber. Nenhum homem sobrecarrega sua mente com minúcias a menos que tenha uma razão muito boa para isso. Sua ignorância era tão extraordinária quanto seu conhecimento. De literatura contemporânea, filosofia e política, parecia não saber praticamente nada. Quando lhe citei Thomas Carlyle, perguntou da maneira mais ingênua que ele poderia ser e o que tinha feito. Minha surpresa chegou ao clímax, entretanto, quando descobri por acaso que ele ignorava a teoria copernicana e a composição do sistema solar. Que um ser humano civilizado nesse século XIX não estivesse ciente de que a Terra gira em redor do Sol pareceu-me um fato tão extraordinário, era quase inacreditável.
Você parece espantado, disse ele, sorrindo diante de minha expressão de surpresa. Agora que sei disso, farei o possível para esquecer. Esquecer? Entenda, explicou ele. Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio, que temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de traços com que depara, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado, ou na melhor das hipóteses, misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade em localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva para o seu cérebro sótão. Não guardará nada lá a não ser as ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho, mas dessas tem grande sortimento e todas das mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas e pode se expandir até qualquer medida. Acredite que chega uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis expulsando os úteis. Mas o sistema solar, protestei. Que significa ele para mim? Interrompeu, ele impaciente. Você diz que giramos em torno do Sol. Se girássemos em torno da Lua, isso não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Estive a ponto de lhe perguntar que trabalho podia ser esse, mas alguma coisa em seu jeito me mostrou que a pergunta não seria bem-vinda. Refleti sobre nossa curta conversa, entretanto, e esforcei-me para extrair dela minhas deduções. Ele disse que não adquiriria nenhum conhecimento que não tivesse relação com sua finalidade. Portanto, todos os conhecimentos que possuía eram de molde a lhe ser úteis. Enumerei em minha própria mente os pontos sobre os quais me mostrava ser excepcionalmente bem informado. Cheguei a pegar um lápis e anotá-lo. Não pude deixar de sorrir quando concluí o documento ficou assim. Sherlock Holmes, seus limites. 1. Conhecimento de literatura. 0. 2. Conhecimento de filosofia. 0. 3.
motivados. Quando esses sujeitos se veem numa enrascada, eles me procuram e consigo pô-los na pista certa. Eles me expõem todas as evidências e, em geral, sou capaz, com a ajuda de meu conhecimento da história do crime, de corrigir seus erros. Há uma forte semelhança de família entre os delitos, e se você tem todos os detalhes de um milhar deles na ponta dos dedos, seria estranho que não conseguisse desvendar o 11º. Lestrade é um detetive muito conhecido. Ele se confundiu recentemente com um caso de falsificação, e foi isso que eu trouxe aqui. E essas outras pessoas? Em sua maioria, elas me são enviadas por agências privadas de investigação. Todos estão em apuros por alguma razão e querem algum esclarecimento. Ouço suas histórias, elas ouvem meus comentários e depois eu embolso meu pagamento. Está querendo dizer, disse eu, que sem deixar sua sala você consegue desatar um nó que os outros homens são incapazes de deslindar, embora tenham visto todos os detalhes por si mesmos? Exatamente. Tenho uma espécie de intuição para isso. Volta e meia me aparece um problema um pouco mais complexo. Nesse caso, tenho de me pôr em movimento e ver as coisas com meus próprios olhos. Sabe, tenho muitos conhecimentos especiais que aplico ao problema que facilitam enormemente as coisas. Essas regras de dedução expostas nesse artigo que suscitou seu desdém são inestimáveis no meu trabalho prático. A observação é minha segunda natureza. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse em nosso primeiro encontro que você tinha vindo do Afeganistão. Alguém lhe contou isso, sem dúvida. Nada disso. Eu sabia que você vinha do Afeganistão. Por força de um hábito antigo, o encadeamento de ideias correu tão depressa pela minha mente que cheguei à conclusão sem ter consciência dos passos intermediários. Esses passos existiram, contudo. O encadeamento de ideias foi: aqui está um homem com jeito de médico, mas com ar de militar. Claramente um médico do exército, portanto. Acaba de chegar dos trópicos, pois seu rosto está escuro. E essa não é a tonalidade natural de sua face, pois seus punhos são claros. Ele passou por penúrias e doenças, como seu rosto abatido revela claramente. Foi ferido no braço esquerdo, pois o mantém numa posição rígida e pouco natural. Onde nos trópicos um médico do exército poderia ter encontrado tantas privações e sido ferido no braço? Claramente no Afeganistão. Todo encadeamento de ideias não demandou um segundo. Comentei então que você vinha do Afeganistão e o deixei pasmo. É muito simples quando você explica, disse eu sorrindo. Você me lembra do Pin de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que existissem pessoas assim na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida acha que está me elogiando ao me comparar com Dupin, observou. Em minha opinião, porém, Dupin era um sujeito muito inferior. Aquele truque de se intrometer nos pensamentos com um comentário oportuno depois de um quarto de hora de silêncio é por demais aparatoso e superficial. Ele tinha algum talento analítico, sem dúvida, mas não era de maneira alguma o fenômeno que Poe parecia imaginar. Leu as obras de Gaboriau? Perguntei. Lecoq corresponde à sua ideia de um detetive? Sherlock Holmes torceu o nariz sardônico. Lecoq era um pobre trapalhão, disse, num tom irritado. Só tinha uma qualidade, sua energia. Aquele livro me deixou realmente infeliz. A questão era como identificar um prisioneiro desconhecido. Eu poderia ter feito isso em 24 horas. Lecoq levou uns 6 meses. Aquilo poderia ser usado como um manual para ensinar a detetives o que evitar. Senti-me indignado por ver dois personagens que admirava tratados com tamanho desdém. Fui até a janela e pus-me a contemplar a rua movimentada. Esse sujeito pode ser inteligente, disse a mim mesmo, mas é sem dúvida muito convencido. Não há crimes nem criminosos hoje em dia, disse ele, em tom de queixa. De que adianta ter cérebro em nossa profissão? Sei muito bem que tenho condições de tornar meu nome famoso. Não há nem nunca houve um homem que trouxesse para a detecção do crime a mesma quantidade de estudo e talento natural que eu trouxe. E qual foi o resultado? Não há crime a detectar, ou no máximo alguma vilania tosca, com um motivo tão transparente que até um funcionário da Scotland Yard consegue resolvê-la. Eu continuava aborrecido com seu estilo arrogante de conversa. Pensei que o melhor era mudar de assunto. Que estaria aquele sujeito procurando? Perguntei, apontando para um indivíduo robusto e vestido com simplicidade que caminhava devagar do outro lado da rua, olhando para os números com ansiedade. Tinha na mão um grande envelope azul e era evidentemente o portador de uma mensagem. Você se refere ao sargento reformado dos fuzileiros navais? Disse Sherlock Holmes. Quanta gabolice, pensei com meus botões. Ele sabe que não posso verificar sua posição? Especialmente mal passara pela minha cabeça quando o homem que observamos avistou o número sobre nossa porta e atravessou a rua correndo. Ouvimos uma batida forte, uma voz grave lá embaixo e passos pesados subindo a escada.
Para Mr. Sherlock Holmes, disse ele, entrando na sala e entregando a carta ao meu amigo. Ali estava uma oportunidade de pôr fim à sua presunção. Ele nem sonhara com isso ao fazer a sua adivinhação aleatória. Posso lhe perguntar, meu rapaz, disse eu com a mais das brandas vozes. Qual seria o seu ofício? Mensageiro, senhor, disse ele bruscamente. Meu uniforme está no concerto. E antes o que era? Perguntei olhando com uma ponta de malícia para o meu companheiro. Sargento, senhor. Infantaria ligeira dos Reais Fuzileiros Navais, senhor. Nenhuma resposta, certo, senhor? Bateu os calcanhares de continência e saiu.